Salve pessoal, eu sou o Paulo Ito, sou artista de rua aqui de São Paulo. Minha trajetória começa em 97 com arte em espaço público, né? Quando eu fazia mural com os meus amigos na facul. E depois eu venho para São Paulo lá pelo ano 2000 e de fato começo mais pro lado do grafite. Mas essencialmente me considero um artista de rua, né? Um artista urbano. Continuo desde lá e o diferencial do meu trabalho não é tal cor ou tal personagem que eu faço, e sim o teor mais crítico, quando não até mesmo sarcástico e eventualmente para algumas pessoas ofensivo, né? Mas dentro das possibilidades, e a minha missão é um pouco essa, é testar um pouco esse limite, né? Falar uma coisa, claro que eu não quero ser ofensivo, eventualmente acaba sendo por conta dessa pesquisa do meu trabalho autoral. Comecei a prestar um pouco mais de atenção no grafite, provavelmente na década de 90, ali no começo, né? Tinha pouco, né, grafite mesmo na cidade, tinha algumas coisas, né, até mais aquela arte no pincel, né, e tal. E aqui eu me lembro especialmente quando eu conheci o John Howard, mas eu era criança, né, o John Howard é um cara super importante, e é um pioneiro, isso foi na década de 80, e ele usava pincel e tal, fazia um trabalho bem, digamos, até mesmo um pouco hippie, né, assim, né, que é um pouco o estilo da Vila Madalena dessa época, né, que é o bairro onde eu cresci, que é um bairro boêmio. Então, a partir dali, eu tive esse primeiro contato, depois observei uma coisa ou outra, mas não que eu prestasse tanta atenção. Agora, realmente acompanhar mesmo, foi depois de eu mesmo começar a fazer mural, né, mas ainda pelo mural, como eu estava em Campinas, né, onde eu fiz, que é uma cidade próxima aqui de São Paulo, onde eu fiz a graduação, a cena ali também não era que nem a de São Paulo, né? Então, mas em São Paulo eu observava eventualmente. Eu acho que o primeiro mesmo que eu me lembro muito claramente é um trabalho que o Honesto fez algumas ruas ali para baixo, aqui na vizinhança onde eu moro hoje, no bairro da Pompeia. E eu lembro desse primeiro trabalho, que era uma carroça e tinha o nome dele. E ele fez com muito detalhe essas rodas, a roda da carroça, assim, era uma roda raiada, né? E eu nunca me esqueci disso. Bom, eu sempre fui, né, essa coisa mais crítica do meu trabalho, né, ela é muito minha, né? Não foi assim como você vai escolher um tema para você trabalhar, porque você gosta, você se identifica. É porque eu realmente sou isso. Eu sou um cara problematizador, digamos. Como dizem o povo que acredita em horóscopo, o aquariano é o diferentão, né? Ele faz questão de ser assim. Mas não é fazer questão, é porque eu sou mesmo. E eu venho né, embora eu tenha o sobrenome japonês, tenho muita ligação com a Itália, querendo ou não, a minha mãe nasceu lá. E o italiano, ele tem essa natureza bem deliberativa e crítica, né? Ele pensa, ele fala, né? Então, eu acho que vem muito daí, vem muito talvez o jeito do meu avô, né? Também de como ele se posicionava, né? Digamos, especialmente com as coisas que ele pintava, né? Meu avô pintava tela enquanto um pintor amador, mas manjava muito de cor. Eu acho que vem daí, e mesmo quando eu pintava temas menos críticos, por exemplo, eu pintava uma série das mulheres, né, isso no começo dos anos 2000, e eu pintava isso porque também ninguém fazia, né, de alguma maneira, né, e eu acreditava nisso. Então, e depois, lá por 2010, mais ou menos, eu começo a ser realmente crítico. E às vezes essa crítica aparecia nesses trabalhos, né? Mas, digamos assim, eu tinha até um certo pé atrás, porque eu queria vender tela também, né? E achava que o que eu faria dali em diante, de 2010 para frente, ia ser um pouco mal visto, né?
Mas aí eu usei um pseudônimo na época, que era o Pulão 13, foi meio para testar isso, essa temática. Teve uma resposta boa na mídia social da época, que era o Flickr, né? Teve uma resposta relativamente boa. Então, aí eu fui em frente e seguro esse BO até hoje, né? Porque realmente, às vezes eu me pergunto se é uma boa escolha, né? Digamos. Sim, eu acho que se eu procurar notícia ou estudar, me dá uma boa base para o que eu quero fazer. Mas o que eu falo é que eu não sou um ativista, né? Eu não tenho uma bandeira, né? Então, o que eu digo é que eu não levanto muito bandeiras, mas às vezes eu ajudo a deixar ela de pé, né? Às vezes você acaba trabalhando em projetos. Mas, lógico, o dia a dia na cidade me inspira para diversas questões, né? E São Paulo tem talvez uma particularidade de ser uma cidade muito acelerada, né? E o que é muito comum nos grandes centros urbanos, né? Tem essa coisa muito individualista, né? Eu vejo muito isso quando você está passando, você vê isso em relações de trânsito, né? Com carro, com bicicleta, como pedestre, né? Eu vejo muito isso. E para mim é um tema que constantemente aparece, né? Inclusive o último trabalho que eu fiz é uma cena de trânsito, né? São Paulo tem muito fluxo, né? E isso é uma coisa que acaba aparecendo no meu trabalho. Eu não sei se tem um trabalho que eu considere mais importante que os outros, para mim, né? Provavelmente para as pessoas o trabalho que mais marcou é aquele da Copa do Mundo. Eu realmente estou num momento que eu não tenho muita certeza da importância do que eu faço, né? Para falar a real. Às vezes eu faço porque eu acredito, não vou dizer que é uma missão, né? Mas algo que provavelmente eu faço o que eu faço melhor do que qualquer outra atividade. Então é por aí. Mas, lógico, tem trabalhos que eu gosto mais, né? Provavelmente o trabalho que eu fiz no Brás, né? Brás Bresser, que é um bairro aqui de São Paulo, que tem esse grafiteiro, e ele retrata dois caras um casal meio novos ricos, né? E eles olham, ele está pintando um espelho, né? Esse casal está se vendo no espelho, a própria imagem deles, e falando para o grafiteiro que trabalho horrível. E você chama isso de arte, vagabundo? Esse trabalho, para mim, eu gosto porque ele faz eu entender um pouco melhor o que eu estou fazendo, né? Porque já falaram, né? O trabalho é punk, né? Você é punk. Eu não sou punk porque eu não sou do movimento, né? Eu também não acompanho muito a cena ou as músicas. Mas eu acho que tem muito a ver com essa colocação, porque é o reflexo da sociedade que horroriza a própria sociedade, né? Acho que o meu trabalho é expor um pouco a feiura dessa sociedade que a gente vive. Eu comecei a pintar essencialmente frequentava muito a Vila Madalena, né? Embora eu já não morasse lá. Mas é o bairro que eu cresci e tinha, talvez, digamos, na época, uma aceitação maior, né? De você pintar na rua e ser mais confortável, né? E eu quando comecei com um parceiro meu nessa época, né? Que tinha essa crew Tosques, o trabalho era muito experimental, então era um trabalho que a gente às vezes demorava mais do que você fazer um bombe, uma coisa mais rápida, né?
Então é o que a gente chama de quintal de casa, né? E aí eu vim morar aqui hoje, nesse bairro que chama Vila Ângelo, que realmente pintei por aqui, né? Até um certo momento que eu achei que eu não ia mais pintar aqui, e de fato não pinto, né? Até eventualmente cedi paredes, perdi espaço aqui no bairro, né? Digamos assim, porque eu perdi um pouco o interesse, né? Queria fazer em vias mais movimentadas. E essencialmente os últimos trabalhos em lugares movimentados estão nas marginais, né? Que são as avenidas que circundam o Rio Pinheiros e o Tietê, são os rios principais de São Paulo. E são lugares de mais movimento, né? Então fiz essa opção, que né, até relativamente recente, e fiquei nela até esse ano, que eu dei uma brecada para me dedicar à pintura em espaços maiores. Eu acho que esse lugar, né, que seria uma empena, né? A empena ideal é uma pergunta, né? Onde que ela está, né? Você tem aqui em São Paulo, se privilegia muito a região central, claro, né? E tem muitos prédios no Minhocão, né? Que é um elevado que tem um fluxo de carro muito grande. E com certeza eu gostaria de pintar lá, mas as coisas ficam um pouco complicadas, né? Você tem hoje em dia quem está morando nesses prédios quer também um contraponto. Você dá uma grana, né? E em pena o custo é sempre alto, é difícil. Mas para o meu trabalho, acho que é São Paulo mesmo, lugar que tem fluxo grande. Claro que o Minhocão, nos dias de semana, é essencialmente movimento de carro, que baliza um pouco uma certa classe social. Porém, no final de semana, ele abre para pedestres, então é um lugar legal, porque é misto, mas não vou dizer que é uma multidão de pedestres, né? Uma via extensa, deve ter por volta de 4, 5 quilômetros talvez, ela é comprida, né? Mas é um lugar legal, e eu já tentei várias vezes pintar lá, mas é difícil, e eu sou essencialmente um empresário péssimo, um empreendedor horrível. Eu fico tentando, não funciona, pois eu não sou uma pessoa de constância, entende? Então é um pouco difícil. Aí você contrata pessoas e que também é complicado, né? Porque aí você tem que ficar cobrando a pessoa, e eu odeio pedir coisas, e isso é uma coisa que eu criei em mim para não ter que, por questões familiares, evitar ficar pedindo, porque tudo é uma troca, né? Então, se é que vocês me entendem, se eu demandasse muito para minha família, eu ia ser cobrado. Então, chegou um momento que eu praticamente não queria fazer muito esse jogo, e me tornei uma pessoa ruim em cobrança, em ficar, né? E aí, fez um negócio, você viu, você fez... E para mim, realmente, lamentavelmente, até me irrita, sabe? Gostaria que eu não fosse assim, mas lamentavelmente eu sou. Quem sabe continuando na terapia, eu não melhoro, né? Mas é difícil para mim. Então, realmente tem trabalhos que deram certa repercussão negativa, né? E conflitos, problemas, desde uma pessoa quase ser demitida numa instituição, polêmica na mídia, o painel ser apagado horas depois que eu tinha feito em evento. Mas é a natureza do meu trabalho. Porém, claro, hoje em dia eu estou mais atento, digamos, mas ainda um pepino ou outro rola. Mas, de toda maneira, eu estou bem atento em apresentar. E normalmente eu faço isso, né? Mas eu apresento o layout, falo, olha isso, e aviso, né? São Paulo virou a cidade dos motoboys, e o motoboy ele gosta de ser visto, né? Ele não toca campainha, mas ele buzina, ele corta giro e chama no grau, né? É interessante isso, não é uma crítica,
mas é interessante porque ele quer, talvez, sendo visto, se inserir, né, socialmente, né? Então, mas eu estava falando dessas reações que causa. Se houve, até hoje, foi por talvez uma dificuldade de compreensão do tipo de reação que o desenho que eu fiz poderia causar. Porque eu mostro o layout, né, se eu estou num evento, se eu estou num trabalho que é uma encomenda, né, a pessoa olha, aprova, o organizador faz isso. Inclusive rolou isso um tempo atrás e eu mostrei para um dos organizadores, né, e ele falou, não, arregaça. Só que o outro ficou muito chateado, né, e enfim, acontece, mas e aí muita gente também acha que, infelizmente, né, em organização de evento, tem um colega do Ceará, né, ele já nem cita meu nome na reunião, porque imagino que ele pense que eu vou chegar lá e fazer o prefeito sentando num quibe, né, uma coisa assim. Acho que lamentavelmente tem essa visão, né? Então eu tenho que explicar para as pessoas que não é por aí, né? Tudo é... Inclusive, por exemplo, eu estive em 2016 em Moscou, que na Rússia, né? A Rússia é um país extremamente regrado, cheio é um país que tem uma gestão muito autoritária, né? Então ali foi isso, a coisa funcionou. O primeiro layout, todo mundo ficou de cabelo em pé, não. Isso aqui não, aí você faz um segundo. É assim que funciona. Mas, lamentavelmente, eu acabo perdendo a oportunidade porque as pessoas se assustam um pouco. Então, isso aí tem a ver com aquilo que eu falei de não pedir nada e muitas vezes eu faço o meu rolê. E acabo não mandando coisa para edital também, fico sempre... Vejo que tem posso estar até errado, né? Mas sinto que tem uma certa resistência, né? Então, eu gosto de fazer a minha de maneira mais independente. Claro que eu gosto de ser convidado, mas cada momento é uma realidade, né? Olha, eu penso muito em parar de pintar muitas vezes, porque eu estou sempre ponderando as coisas, né? Eu sou uma pessoa problematizadora, e eu sempre penso no meu próprio ofício, naturalmente. E, eventualmente, lógico, envolve decepções, né? Envolve talvez uma dificuldade de compreensão, né, assim, eu acho, do que eu estou fazendo, e me sinto muitas vezes desvalorizado, mas acho que isso todo artista sente, né, porque isso acontece muito, né, de você ouvir até hoje, oi, nossa, eu separei um dinheiro para o material, estou com uma parede num lugar que até tem uma verba, né, mas eles vão só te dar o material e pagar a passagem, esse tipo de coisa que pô, depois de 25 anos, né, você fala, ainda estamos nessa, né, e eventualmente você não sai. Então, por causa disso e outras razões, como, por exemplo, o meu posicionamento, né, você vê, às vezes, você teve um patrocínio, depois eles não, né, daí não quer mais, porque você fala sobre política, problematiza, aí as marcas ficam meio... Né, então eu realmente fico triste, assim, porque eu acabo pagando um preço alto, né, no final, por fazer o que eu faço. Poderia estar fazendo uma coisa mais comercial, mais aceitável, né? Outro dia um artista falou sobre o respeito com o público. Então tem, né, talvez essa visão que faz um certo sentido, né? Mas não necessariamente você está respeitando o público agindo que nem um publicitário, né? Dando a ele uma coisa já mais mastigada, porque eventualmente você pode estar até passando um pano, né, para um cara que poderia pensar e talvez mudar alguma coisa na vida dele, não que as pessoas não pensem e não mudem, né? Mas acho que o meu trabalho ele tem a ver com você fazer a pessoa talvez sentir que existe uma possibilidade dela passar pelo mundo e talvez transformar alguma coisa, né? Então, mas é isso, é um preço relativamente alto, mas
eu tenho que ficar repetindo para mim que eu escolhi isso, ninguém me obrigou. Então, é isso que eu tenho, e não adianta eu fazer esse desabafo. Adianta porque as pessoas entendem, né? Mas não que vá mudar muito, né? O pessoal do marketing é o pessoal do marketing. O marketing está atrelado a dinheiro, e não é pouco dinheiro. E o dinheiro é uma coisa fugidia e que você tende a se resguardar muito, né? Então é isso. Mas, por outro lado, parte desse pensamento que eu tenho em parar é culpa minha também, porque poderia ser mais proativo e mais empolgado, ter aquela fé no próprio trabalho, que eu como uma pessoa absolutamente cética, eventualmente não tenho, mas lamentavelmente é a minha natureza. Em relação aos trabalhos e projetos, eu terminei uma em Pena ontem, né? Que levou muito tempo para acontecer, e vou fazer a próxima. Eu estou investindo nisso, né? Então, a ideia era ter um projeto com nome, né? E tal, e oferecer para iniciativa privada, né? Para patrocínio e apoio. E eu vejo que isso daí não anda realmente. Não sei se eu sou ansioso, se eu estou fazendo errado, mas eu vejo que nem eu disse, as empresas pouco se interessam. E tem, lógico, tem aquela verba também, de um certo greenwash, né? Que a empresa tem que gastar para melhorar a imagem dela e tal, que para mim não é tão interessante, digamos. E, mas é isso, eu tenho essa natureza um pouco rebelde até hoje, apesar de estar velho, um pouco punk. E essa grana que eu estou investindo, eu ganhei justamente de uma empresa que tem seus prós e contras, digamos assim, né? Mas, de todo jeito, não foi a empresa em si, mas uma fundação dentro dela que existe, um prêmio muito antigo, né? Já muito tradicional. E aí, o que você faz com essa grana? Certamente, algumas pessoas comprariam uma caminhonete, alguma coisa assim. E eu prefiro, né? Quer dizer, para mim é importante fazer o que eu tenho dificuldade de fazer, né? Que é até às vezes de entrar num edital ou ter essa grana por patrocínio, né, e apoio. Então, o negócio está aí e eu vou usei a primeira parte do dinheiro e o resto vou usar pintando em pena, que eu acho que é um formato legal. O resultado é bom, vai me dar um retorno, eu vou ter mais trabalhos? Eu desconfio que não, na verdade. Mas eu acho que às vezes você tem que pensar na sua trajetória dentro da história da arte urbana, de onde você está, e fazer coisas que sejam, né, não vou dizer memoráveis, assim, né, com essa pretensão, mas criar essa história, né? Eventualmente, acho que, pelo menos para mim, acaba sendo mais importante do que você monetarizar isso, né? Investir essa grana e depois sai no Fantástico e aí você vai lá e cobra uma bolada no seu trampo e aí compra realmente a caminhonete que você queria. Isso para mim também, eu sou punk, mas eu sou hippie, né? Lógico, eu tenho condição, né? Moro numa casa confortável, tenho carro, tenho moto, não acho que eu tenho que ter uma Porsche, né? Tá bom, o que eu tenho tá bom, né? Então, é isso que eu acredito acredito, né? Não sou uma pessoa que acredita demais, mas você tem que dar sentido ao que você faz, à sua vida, né? Para depois você ter essa narrativa do que você fez e talvez olhar para trás e falar valeu a pena ou não, né? Ou não, de repente não valeu a pena, mas era o que você sabia fazer na hora. Eu vejo assim, né, na geração mais nova, eu ouvi outro dia, né? Você não precisa problematizar. Precisar não precisa, né? Mas o que a gente precisa, né? O que é realmente necessário? É a dancinha do TikTok? Porque
Acho ótimo, acho bom, fico feliz que as pessoas gostem, mas vocês sabem muito bem que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser o próprio influencer, que vai ganhar dinheiro e comprar o Porsche que ele sonhou. Então, é isso. Então, continuem com a dancinha, façam, é legal mesmo, mas existem outras coisas. Isso vale para os mais novos, né? Esses vão achar que eu sou um velho chato. Desculpa aí, sou mesmo. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade e vamos para cima, vamos em frente.